Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à 16ª aula do curso de React Hooks. Nessa aula vamos trabalhar com o UseMemo. Mas afinal, que hook é esse? Bem, de maneira muito simples, o hook UseMemo ele serve para trabalhar com informações memoizadas. E o que seria essa memoização? A memoização é uma técnica para você armazenar informações. Para a gente poder entender legal isso, imaginem que nós tenhamos dois states, state A e o state B. No state A, nós vamos armazenar um texto, um valor qualquer. Já no state B, nós temos um cálculo, e um cálculo bem complexo. Então, quando o nosso componente for renderizado a primeira vez, o nosso state A ele vai estar vazio. Já o state B ele vai fazer uma porção de cálculos que pode levar um tempo e vai gerar um valor. Aí o que acontece? Toda vez que eu altero uma informação do state A, todo o meu componente é renderizado. Logo, o meu state B vai refazer o cálculo. A minha pergunta para vocês é: tem lógica eu alterar o state A e o state B ele ter que atualizar, refazer todo aquele cálculo? Não, não precisa. O certo é, se o state A sofrer alteração, eu só mexo no state A. Se o state B sofrer alteração, somente o state B vai sofrer aquela alteração. Simples assim. Então a gente vai trabalhar com isso, mas pensando na performance dos nossos sistemas. Para ficar uma aula bem legal, eu vou separar em duas partes. A primeira parte, que é essa aula, vai ser um exemplo sem o UseMemo, e a segunda etapa nós vamos adicionar o UseMemo. E faremos aqui dois componentes. Um componente contendo um contador e outro componente responsável por listar alguns nomes. Então, para a gente praticar, lá no Visual Studio Code, eu só vou apagar esse P e esse H1. Muito bem. Vou dar um zoom. Vocês podem pausar essa aula, copiar e a partir deste momento eu vou estar implementando o nosso exemplo. Então, inicialmente eu vou criar um contador e uma função para podermos incrementar o seu valor. Então, antes aqui do retorno, vou criar aqui meu useState, const contador, set contador, igual useState e vou passar 0. Então, já estou inicializando o contador. E entre as divs, aqui no meu retorno, vou colocar um H1, chamar o contador, para podermos visualizar o valor que ele tem, e colocar também um botão incrementar. Toda vez que esse botão for clicado, então onClick, vamos ter aqui um evento, então e igual setinha para a direita, set contador, e aqui eu vou passar, dentro do parâmetro, contador mais 1. Então, toda vez que eu clicar, o set contador pega o valor do contador e incrementa mais 1. Basicamente é isso. Salvando, indo no navegador, então está aqui o 0. Se eu clicar no incrementar, perfeito, então ele já está fazendo o nosso incremento. Agora, eu quero fazer também uma listagem. Porém, a lista ela vai ser criada no nosso componente exemplo10 UseMemo, porém será feita, criada, exibida, melhor dizendo, em outro componente. Então, vou criar aqui rapidinho um const nomes, set nomes, igual useState. E aqui eu vou fazer um vetor contendo 4 nomes. Por exemplo, Ralph, Mayra, Henrique e Juliana. Muito simples. Bem, o que eu vou fazer nesse ponto? A gente ainda não tem o componente que vai listar esses dados, porém, ele vai ser exibido aqui dentro dessa div. Então, eu vou criar futuramente um componente chamado listar nomes. E aqui eu vou ter uma propriedade chamada lista que vai conter os nomes que estão lá em cima no meu state. Muito bem.
Agora podemos criar este componente. Então, descer aqui um pouquinho antes da nosso export default, componente para listar nomes. Muito bem. Function, listar nomes, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Aqui dentro do parênteses, para eu ter acesso a essa lista contendo os 4 nomes, eu vou abrir chaves e colocar a palavrinha lista. Muito bem. Toda vez que este componente listar nomes ele for chamado, nós vamos colocar um console, só para a gente testar. Então, console.log, componente listar nomes criado. Beleza? E teremos aqui um retorno. Return o L. Então, uma lista não ordenada. Abre e fecha chaves. Lista.map. Abre e fecha parênteses. Vou ter um objeto para minha linha. A minha linha só tem nomes. Então, eu vou colocar aqui nome, seta, ou melhor, igual e seta. Abre e fecha parênteses. Teremos aqui um LI. E dentro do LI, eu vou ter o nosso nome. Importante, quando a gente trabalha com map, você tem que trabalhar aqui com o comando key, para que o React saiba, basicamente, o que difere uma linha de outra. Então, aqui para quem já trabalhou com banco de dados, é como se fosse, por exemplo, uma chave primária. Basicamente isso. Então, aqui eu vou passar um nome, só para não dar nenhum erro no nosso console. Podemos salvar. E lá no navegador a gente vai ver como é que funciona esse exemplo aqui. Ok, então nós temos o nosso botão incrementar, temos nossa lista. O segredo para a gente poder ver essa renderização é utilizando o inspecionar elemento. Então, botão direito, inspecionar elemento e vou procurar a aba console. Ótimo. Se vocês notarem que tem alguns warnings, alguns erros, que são essas mensagens em amarelo, podem ficar tranquilos. Basicamente, aqui são os arquivos na index.js que nós importamos, mas não utilizamos. E também o nosso set nomes, que em nenhum momento foi utilizado nesse exemplo. Mas olha que interessante. Lá em cima, eu vou ter um componente listar nomes criado. Então, quando o nosso componente principal chama o listar nomes, ele automaticamente executa o console e também vai executar o nosso map. Porém, se eu clicar aqui no nosso incrementar, notem que ele vai exibir novamente o componente listar nomes criado. E toda vez que eu clicar nesse botão, ele vai gerar um outro console.log. Aqui no navegador, ao invés dele exibir vários, um embaixo do outro, nós temos aqui um número, só para dizer que é o mesmo texto exibido várias vezes. Então, o que está acontecendo? Toda vez que a gente clica no botão incrementar, o nosso componente listar nomes, ele está exibindo o nosso console.log e está fazendo aquele map. Só que isso é uma coisa que é desnecessário. Nós não precisamos fazer o map, porque a nossa lista em nenhum momento foi modificada. O que nós estamos modificando é o contador. Então, na próxima aula, a gente vai implementar o UseMemo para ficar bem bacana. Vamos tirar todas as nossas dúvidas, beleza? Pessoal, tendo qualquer dúvida, por favor, comentem. Inclusive, na descrição do vídeo, eu estou deixando a documentação oficial do React para falar sobre o UseMemo. Então, se quiserem dar uma olhadinha com calma, fiquem à vontade. Até a próxima aula.